Faça parar, Jesus. Deixa fluir, papai. Faça fluir, papai. Faça, Senhor. Faça fluir, Jesus. Ora, Senhor Jesus. Senhor é único, papai. Tu és único, Jesus. Rompa, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, papai Jesus. Pai, nós queremos receber da tua palavra. Faça, Senhor Jesus. Queremos nos alimentar de ti. Faça acontecer, Queremos papai. nos alimentar de Cristo. Faça acontecer, Vem Jesus. sobre nós nessa noite, Senhor. Vem sobre nós nessa noite. Revela-te, Senhor. Manifeste, Revela-te aos Jesus. teus filhos, Senhor. Manifeste, papai. Aleluia. Aleluia, papai. Sim, Senhor. E ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes, e ele leva os meus olhos para ele, nos montes eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Ele é voz. Sim, papai. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluia. Já abraçou quem está aí pertinho de você? Já cumprimentou? Cumprimente, mas não saia da presença. Fique ligado, fique conectado. Jesus. Fique ligado no Senhor, não dispersa. Vá. Fica fluindo. Aleluia, papai Jesus. Glória a Deus. Fique fluindo, querido. Papai Jesus. Amém. Amém. Não pare de fluir. Não se cale. Deixe que o Senhor continue ministrando sobre a tua vida, sobre o teu coração. Obrigado. Aleluia. Está cumprimentando o irmão aí do lado, então? Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Como é Deus. que foi a sua semana? Você está ouvindo para mim? Glória a Deus. Você conseguiu assistir a live quarta-feira? Papo do Reino. A gente vai aumentar o nível, viu? Eu quero dizer aos bebês da casa, acabou a moleza. A coisa vai. Agora já chegou na hora de trocar o alimento. Quem foi pai e mãe de bebê sabe que chega uma hora que tem que desmamar. Tem que começar a acrescentar a papinha, tem que começar a acrescentar um alimento mais sólido. E a criança às vezes vai fazer cara de feia e tal. Pode dar o volume aí que eu vou controlando aqui. Aleluia. Então agora chegou a hora de trocar o alimento. Não tenho pena, porque faz parte do nosso crescimento com o Senhor, amém? Não dá para ficar tomando leite o resto da vida. Porque Paulo diz que nós somos, que ele foi visitar um lugar, uma igreja, uma congregação, e ele disse: eu queria levar para vocês um alimento sólido, mas eu tive que levar leite.
porque vocês não tinham condições de receber o alimento sólido, embora, diz ele, com o tempo que vocês estão servindo ao Senhor, vocês já deviam ser mestres, mas ainda estão parados. Eita, vocês acham que eu sou ruim? O apóstolo Paulo foi mestre. O apóstolo Paulo não levava ninguém para combate. Essa semana eu estava conversando com meus irmãos, a gente tinha ouvido alguns pregadores, e eu vou dizer para você, quando a gente falar aqui de alguém, eu, se fosse vocês, eu anotava, eu procurava depois quem é essa pessoa para ler, para ouvir, quem essa pessoa está pregando. Não fica moscando, você tem que aproveitar a oportunidade. Então a gente está ouvindo a pregação da pastora Edmeia, tirei uma foto dela, mandei no grupo da família, dos meus irmãos, porque a missionária Edmeia é muito parecida com a minha mãe, a feição dela é igualzinha a minha mãe. Tem o cabelo, tudo assim, igualzinho. E aí eu botei lá no grupo, a gente começou a falar sobre essa missionária Edmeia. E aí eu coloquei lá, ela não leva ninguém para compadre. Você tem que pregar, ela prega, ela não tem pena de ninguém. Se convida, aguenta. Ela diz assim, você me convidar, aguente. Ninguém mandou vocês me convidar. Mas vamos lá. Então, na quarta-feira nós estamos já no segundo episódio do Papo do Reino. E agora a gente vai aumentando o nível. Na próxima semana, a gente vai falar de algumas parábolas importantes, onde Jesus também continua semelhando ao reino. Mas ele vai, igualmente, ele vai aumentando a dose. E em algumas parábolas, Jesus vai falar até do tribunal de Cristo. Ele vai fundo, ele vai longe. Então, se você tiver a oportunidade de assistir, assista. Se não assistir, não perca a oportunidade de assistir. Está lá, já está no YouTube também. Olha lá, procura e seja abençoado. Nós vamos começar falando do trigo, então. João 12, 24 e 25. Nós vamos falar do trigo conforme aquilo que Jesus falou. Em verdade, lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a própria vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Amém? É difícil ou é fácil? É fácil ou é difícil? Entenderam ou não entenderam? Quem entendeu diz amém. Deixa eu ver, levanta a mão quem entendeu. Vou pedir para alguém aqui explicar. Vem cá, me explicar. Na hora que eu disse que era para explicar, ela baixou a mão ligeira. Vamos lá, vamos entender o que Jesus está falando. Jesus está falando que na lavoura de Deus, nós somos a lavoura de Deus, amém? Nós somos a lavoura de Deus. Nós vamos ler o texto aqui de 1 Coríntios 3:9, onde o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios que ele diz: vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos lá. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então ele usa aqui duas figuras. Então somos cooperadores, porque tudo que Deus tem que fazer nessa terra, Ele vai fazer através de nós. Amém? Tudo o que Deus quer fazer na terra, Ele precisa de mim e de você. O que Deus tem que fazer é o sobrenatural. Mas existem coisas que só nós temos que fazer. Nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que dar testemunho, nós temos que ir, nós temos que fazer. Deus depende de nós. Não somos nós quem temos o domínio sobre o resultado. O resultado não é de nossa competência, mas é de nossa responsabilidade o ir e o fazer, porque Jesus diz: ide. Jesus não disse: fique em casa, descansa, Ele disse: ide. Ele deu uma ordem. Então, no ide, no ir, no fazer, como cooperadores de Deus, aquilo que nos compete fazer como homens e mulheres, como seres humanos,
Glória a Deus. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Deus pode salvar alguém? Pode. Mas o que Ele precisa que eu faça? Ele precisa que eu pregue para alguém. Ele precisa que eu dê testemunho de vida. Ele precisa que eu seja modelo. Ele precisa que eu seja exemplo. Ele precisa que aquela pessoa seja tocada de alguma forma através da minha vida, através do meu testemunho de vida. Deus precisa que eu faça alguma coisa. Deus precisa que eu seja um instrumento que Ele vai usar. Eu não tenho domínio sobre o resultado, mas se eu fizer aquilo que me compete, como igreja, como homem e mulher, como filho de Deus, o resultado está nas mãos do Senhor, está nas mãos dEle, e Ele, segundo o seu querer e vontade, vai poder agir por causa daquilo que eu estou realizando. Amém? Embora tudo que a gente faça, nós não fazemos esperando o resultado. Nós não fazemos esperando o resultado. Nós fazemos porque nos compete fazer. Porque quando Jesus mandou fazer discípulos, Ele não disse: quando vocês chegarem a tantos discípulos, vocês parem. Não, Ele disse que tinha que ir fazer discípulo. Nós fizemos durante alguns anos, 3, 4 anos, o evangelismo na madrugada, ali na volta dali do Star. Quantas pessoas vocês trouxeram? Nenhuma pessoa. Quantas pessoas se alcançavam? Toda noite que nós íamos, alcançava 50, 60 pessoas. Toda noite Deus se movia, Deus se revelava, Deus se manifestava. E quantas mortes foram impedidas naquele momento que a gente estava ali? Nós não temos o domínio sobre o resultado, porque nós não podemos ficar enlouquecidos pelo resultado, mas temos que fazer. Então Jesus disse: vocês são cooperadores de Deus. Depois Ele diz: vocês são lavoura de Deus. Então Ele usa lavoura, e depois Ele diz edifício de Deus. Você lembra que na quarta-feira eu falei que a responsabilidade de edificar é de quem? Quem é responsável por edificar? Nós. No tribunal de Cristo diz: se a obra que alguém edificou for de madeira, de feno, de palha, vai queimar, e esse não vai entrar no reino. Se a obra que alguém edificou for de pedra preciosa, de ouro ou prata, esse entrará no reino. Então, o fundamento é Cristo, a gente falou na quarta-feira. Depois, sobre o fundamento que é Cristo, a responsabilidade de edificar é sua. Não é minha, é sua. É você que tem que se edificar. Eu estou fraco na fé. Tem que orar, irmão. Quando você está fraco, porque não se alimenta, o que você faz? Você come. Eu duvido que você fica com fome. Eu duvido que você faça só 3 refeições no dia. Eu duvido. Se você pode, você faz 4, 5, 6. E ainda uma na madrugada, que é para equilibrar. E por que não é assim nas coisas de Deus? É a mesma coisa, irmão. Se você tem fome, você tem que comer, você tem que se alimentar. Se você fica fraco, anêmico, você tem que também ajustar o seu alimento. E espiritualmente é a mesma coisa. Por que você está fraco? Porque não ora. Por que você está fraco? Porque não busca. Por que você está debilitado? Porque está faltando injetar força. E de onde vem a força do teu corpo? Do alimento. De onde vem a força do teu espírito? Da palavra, da oração, das coisas espirituais. Então Paulo diz: é nossa responsabilidade edificar. Você é um edifício de Deus. Então ele usa a expressão: vós sois templo do Espírito. Templo, edifício, mesma coisa. Agora ele diz: vós sois lavoura de Deus. Na lavoura de Deus, o que você é? O que você é na lavoura de Deus? Feijão? Arroz? Batata? Uva? Oliveira? O que você é? Trigo. Na parábola do trigo e do joio, quarta-feira a gente vai falar sobre essa parábola, então hoje eu não vou nem entrar, vou só citar. Na parábola do trigo e do joio, diz que o trigo foi semeado no campo do Senhor, que são os filhos do reino. Veio o inimigo na noite e semeou o joio. O joio, que são os filhos do inimigo. Então, na lavoura de Deus, você é o trigo. Amém? Você pode ficar feliz da vida, você é o trigo. Você é nascido de Deus, você é filho de Deus, você foi selado com o Espírito, você pertence ao reino, você é o cidadão do reino. Você é trigo na lavoura de Deus.
Amém? Agora, temos um problema. Não basta ser trigo. Aí que agora, até a própria uma risadinha. Agora é que tem o pulo do gato. A questão é, não basta ser trigo. Quando eu saí para o ministério, eu ia completar 20 anos. 20 anos, depois de 2 anos depois eu casei com 22, então eu ia completar 20 anos. E aí, nasci, me criei em Porto Alegre, a gente não via campo, não via lavoura de trigo, lavoura de soja, enfim, as plantações. Então, quando eu fui embora para Santo Ângelo, na época, era a época de plantação de trigo. E aí, o campo de trigo é a coisa mais linda que existe. O campo de trigo já pronto, maduro, douradinho. Quando bate o vento, assim, parece um mar, chega a criar onda. Coisa linda o campo de trigo, né? A pessoa vai lá e colhe, leva para casa, faz decoração em casa com o trigo. O trigo é muito bonito, é muito lindo de ver. Então, na lavoura de Deus, você é lindo de ver o trigo. Olha o trigo na lavoura de Deus. Mas não basta ser trigo. Não basta ser um trigo bonito. Olha por outro lado, ver se o trigo é bonito. É bonito esse trigo aí. É bonito o trigo. Mas, o que Jesus falou do trigo? Volta lá em João 12, 24. João 12, 24. Em verdade, lhes digo que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. O trigo vivo é bonito de ver, mas ele não produz nada, só é bonito. O trigo vivo na lavoura, ele só é bonito de ver. Até para usar de decoração, você tem que matar ele. Você tem que cortar ele da terra. Você tem que desligar ele da terra. Eu não sei se você sabe, quando você compra uma fruta, quando você compra uma verdura, aquela planta ela já está morta. Você sabe disso, né? Quem tem de almoço hoje? Tem carne. Carne de quê? Carne de um bicho morto. Ai, pai, vivo não pode ser, né, cara? Como é que você vai comer carne do bicho vivo? É um bicho morto. Então, aquilo que você comprou no mercado, ele já está morto. Aquele tomate, aquela cebola, enfim, as coisas que você compra, a carne, já está morta. Ela já está no processo de mortificação. A vida dela já está se esvaindo. E ali, com o tempo, ela vai apodrecer. Antes de apodrecer, ela tem que cumprir o seu propósito, que é alimentar você. Amém? Aí você vai lá, compra, faz o seu prepara a sua refeição, come aquela carne gostosa, aquela picanha. Enfim, o que você preparou ali, mas tudo aquilo que você comeu já está morto. Já está morto. Existe vida nela, porque ela tem nutrientes. A vida que ela recebeu está nela. Ela ainda não apodreceu, mas ela ainda está liberando vida, as frutas, ela está liberando ainda nutrientes, vitaminas, todas essas coisas que a gente precisa para manter a saúde e tal. Mas, para ele produzir isso, tem que estar morto. Agora, o trigo, que é você, que é a parte que importa, porque você não é vaca, você não é galinha, você não é feijão, nem arroz, nem outras coisas, você é trigo. O trigo, para produzir o que Deus quer para a sua vida, e se a gente comparar com a vida natural, com a vida de Deus, o trigo, você que gosta de pão, de bolo, essas coisas, tudo que pode fazer com o trigo. Quem gosta de pão? Eu sou fã de pão. Alguém liga para mim ali o ventilador, faz favor? Pode ligar no máximo aí. Eu sou fã de pão, de pãozinho bem gostoso para comer com feijão, para comer com ovo, para comer com nada. Pão é bom. Pão faz bem. Pão demais engorda, né? Mas é bom. Bolo. Esses bolos assim tem uma tonelada de cobertura. Não, eu gosto de bolo seco assim. Você morder, encher a boca.
sem cobertura nenhuma. Só não pode ser de chocolate. É bom, mas aí o que acontece? O trigo está produzindo alguma coisa. Mas para ele produzir alguma coisa, ele foi colhido, ele foi morto, ele foi moído, porque ele inteiro não serve também. Ele foi moído e foram preparados tipos de farinhas para determinado produto que você vai precisar fazer, precisando de um tipo de trigo. Amém? Não estou falando nada que você não entenda, porque está cheio de donas de casa, né? Você vai lá e compra trigo para isso, trigo para aquilo, trigo com vitamina, trigo com ferro, trigo com não sei o quê. E aí vai. Agora, o que isso tem a ver com a sua vida com Deus? O que isso tem a ver com a sua vida com Deus? O problema no meio da igreja do Senhor é que tem muito trigo vivo. E o trigo vivo não presta para nada, a não ser para olhar e achar bonito. O trigo vivo, irmão, ele não presta para nada, é só bonitinho. Para ele funcionar no reino de Deus, Jesus diz assim, ó, se o trigo não cair, não morrer, ele não vai dar frutos. Você pega o pãozinho, você pensa assim, isso aqui foi um ramo de trigo. Quantos ramos de trigo foram colhidos para dar essa quantidade de trigo, para fazer esse bolo, para fazer esse pão, para produzir isso aqui? Agora, e você que é filho de Deus, que você é trigo, amém, glória a Deus, que você não é joio, você foi plantado na lavoura do Senhor, amém? Na lavoura do Senhor, na cidade de São Gabriel, você é trigo. Na lavoura do Senhor em São Gabriel não tem o cantinho do Avivo, o cantinho do outro, não, é tudo igual, é tudo uma lavoura só. Todos os filhos do reino, todos os cidadãos do reino estão naquela lavoura. E no meio deles também tem o joio, mas o joio eu vou explicar na quarta-feira. Amém? Você é trigo, mas Deus, Jesus está dizendo assim, ó, não adianta você ser trigo, porque o trigo, ele precisa estar morto, ele precisa morrer, para que morrendo ele possa dar muitos frutos. O que Jesus está falando, irmão? Jesus está falando da nossa qualidade de vida com Deus. Jesus está falando em como nós lidamos com a nossa vida em Deus. Nós não podemos apenas ser um trigo bonito. Quando Isaías ele fala de Jesus, ele diz assim, ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou moê-lo. Jesus é as primícias, Jesus é o modelo. Tudo que Jesus viveu e experimentou, nós temos uma participação naquilo ali. Então, se Deus moeu Jesus, o que Ele vai fazer com você? Mas eu não, pastor. Se você é trigo na lavoura de Deus, Ele tem que tirar da lavoura, colher, e Ele tem que moer. E lá quando o Senhor falar de você, Ele vai dizer, ao Senhor agradou moê-la. Porque moendo, Ele está dando meios para que esse trigo possa produzir aquilo que ele precisa produzir. Ele precisa dar frutos. Ele precisa frutificar. Ele não pode apenas estar belo e formoso na lavoura sem produzir nada. O que o apóstolo Paulo fala disso? Vamos lá, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se já não sou eu quem vive, onde que eu estou? Morto. Onde que eu fui morto? Na cruz. Eu estou crucificado com
moído, eu vou ser moído. Cristo foi crucificado, eu preciso ser crucificado. Agora, presta atenção. O fato é, tá, pastor, então agora eu vou passar o resto da vida crucificado? Eu vou ficar pendurado na cruz o resto da vida? Sim ou não? Sim ou não? Jesus está preso na cruz até agora? Ele foi crucificado e aí depois saiu da cruz, ressuscitou e hoje reina. Então, se eu quiser avançar na minha vida com Deus, se eu quiser governar as regiões celestiais, se eu quiser viver uma vida cristã de propósito, eu preciso morrer, eu preciso ser crucificado, eu preciso mortificar a carne, e tendo mortificado a carne, eu preciso sair dessa cruz e preciso cumprir o meu propósito, que eu só posso cumprir se primeiro eu morrer. Se primeiro eu aprender a viver essa vida, não mais sendo governado por mim mesmo, mas sendo governado pelo Senhor. A vida que agora vivo, eu não vivo na carne, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus vivo. Amém? Então, é importante que você morra. Cutuca o irmão e diga para ele, é importante que você morra. Diga assim para ele, não basta ser um trigo bonito na lavoura de Deus, tem que morrer. Você tem que mortificar a carne. Isso é um crucificar, é mortificar a carne. Você precisa entender, irmãos, assim, ó. Não é difícil de entender. Não é difícil de entender. Você nasceu em Cristo, amém? A vida de Deus entrou para dentro de você, amém? O Espírito Santo entrou para dentro de você. Nós olhamos os personagens da palavra. Nós olhamos Elias, que orou 3 anos e meio, não choveu. Nós vemos Daniel, nós vemos os grandes profetas da antiga aliança. E olha o diferencial que existe. Esses homens, eles viveram um tempo em que o Espírito Santo não habitava a vida desses homens. O Espírito Santo vinha, se movia sobre eles, eles eram usados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, e depois ele, Espírito Santo, saía. É muito fácil de ver isso quando fala, por exemplo, de Sansão. Sansão estava lá, aí o inimigo vinha e não sei o que, daí Sansão, Deus ativava alguma coisa em Sansão, e aí descia aquela unção sobre ele, ele pegou lá um osso, e com um osso da queixada de um burro, ele sozinho matou 1000 homens. E ele terminou de matar 1000 homens sem estar cansado. A unção de Deus na vida de Sansão era aquela força sobrenatural. E era resultado de uma aliança que Deus tinha com ele. A aliança que Deus tinha com Sansão consistia no quê? Onde estava a força de Sansão? No cabelo. Era uma aliança que ele tinha. Sansão era um nazireu desde o nascimento. Ele tinha um voto, um propósito com Deus, que não podia cortar o cabelo. Ele quebrou muitas partes desse voto. Ele bebeu o que não podia beber, ele comeu uva que não podia comer, mas o cabelo ele não deixava cortar. Até o dia que ele se apaixonou pela Dalila, e o homem apaixonado se perde mesmo. Se for uma pessoa que não é de Deus, ele se perde, vai mesmo. Quando ele se der por conta, já era. Então, havia uma aliança. E assim agora, nós chegamos no Novo Testamento, irmão. Nós chegamos no Novo Testamento. Nós cremos no Senhor. O Espírito Santo habita dentro de você. Paulo diz assim, ó, vós sois o templo do Espírito, e o Espírito Santo habita em você. Se você for comparar, irmãos, com os antigos profetas, com você, quem é superior? Quem acha que os antigos eram superiores? Levanta a mão. Quem acha que nós somos superior? Levanta a mão. Por que é superior, Carolina? Porque nós temos o privilégio de poder estudar a palavra, né? Conhecer mais a palavra. O que mais? Não é por aí ainda, tem mais. Quem mais levantou a mão aqui nesse lado? Quem levantou a mão? Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, irmão. Essa é a grande diferença.
Você não precisa ficar esperando agora, eu estou aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que matar 1000 homens, o que eu faço agora? Oh, eu estou vindo. Não aconteceu nada. Não, querido, Ele está dentro de você. Ele está contigo 24 horas do dia. Mas o que acontece, querido? Você agora precisa fortalecer o teu espírito. Semana passada, retrasada, eu falei sobre isso. O espírito estava morto, não havia nenhuma atividade de Deus ali. O Espírito de Deus entrou. Onde o Espírito de Deus vem habitar? Dentro do teu espírito. Dentro do teu espírito. O teu espírito agora, cheio do Espírito de Deus, vai governar sobre a tua alma, sobre a tua carne. Amém? Por isso que a palavra diz assim, vocês precisam andar no Espírito. Quer ver? Vamos lá. Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram. Crucificaram é no presente? É no passado. Já foi crucificado. Você está entendendo? Crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. E o 25. Já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Então essa carne, irmão, leva para a cruz. Deixa Deus tratar com ela. O que é a carne, pastor? A carne é os teus desejos, a tua vontade, tudo aquilo que consiste no teu eu, não misturando a temperamentos, porque os temperamentos Deus vem, Ele muda, Ele transforma. Você não pode chegar assim e dizer, mas é que eu sou melancólico, eu sou assim mesmo, eu fico chorando. Não, irmão, não tem isso. Deus, o Espírito Santo vai entrar ali e Ele vai trabalhar no teu temperamento e Ele vai fortalecer o que é fraco, vai enfraquecer o que é forte. Se o teu temperamento é um temperamento colérico, por exemplo, colérico é faca na porta, é briga certa. Aí vem o Espírito Santo e ó, calma, meu filho. Aí ele normaliza as coisas. Fleumático muito leve, daí vem o Espírito Santo, injeta uma agilidade dele ali, um espírito de lebre, oi seu pai, toma aqui, sai dessa lerdeza. E assim, irmão, Deus vai trabalhando. Aí a palavra diz assim, ó, aqueles que estão em Cristo crucificaram a carne, com todas as suas paixões, com todos os seus desejos. Alguns textos dizem que se nós andarmos no Espírito, nós não satisfaremos a sua concupiscência. O que é concupiscência? O desejo intenso, o desejo descontrolado. Eu passo na frente do bar, mas eu tenho que entrar. Eu tenho que beber. Eu estou citando uma coisa, mas eu podia dizer, por exemplo, passou uma mulher e disse, mas eu tenho que olhar. Passou um homem, mas eu tenho que olhar. Eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho. Você entende? Os desejos da carne, a concupiscência da carne que pega um vasto caminho na nossa vida. Mas a carne, com todos os seus desejos, com toda a sua paixão, ela pode estar sob o controle do Espírito. De que jeito? Como que nós mantemos a carne sob o controle do Espírito? Como? Levando para a cruz e orando e fortalecendo o Espírito. Se o Espírito não for fortalecido, quem vai prevalecer? A carne. É muito simples, irmão. Você já fez burrada na vida? Quem já fez burrada na vida? Deixa eu ver. Quem já tomou decisão de cabeça quente? Levanta a mão. Quem já se meteu em briga porque estava de cabeça quente? Levanta a mão. Eu sei que tem gente que não levanta a mão, mas já fez. Quem tomou decisão sem pensar em nada? Isso tudo, irmão. É por quê? Porque a carne não estava sob o domínio do Espírito. Se você já fez uma burrada na vida, irmão, eu pergunto para você, o dia que você fez essa burrada, você estava cheio de Deus ou estava cheio de carne? Cheio de carne. Com toda certeza. Nunca vi alguém dizer assim, eu fui lá, essa semana eu passei na esquina ali, a pastora estava comigo, na esquina do Caí, que era horário de saída de aula. Estava um bate-boca com duas mães, batendo pouco, se xingando, as crianças na mão da mulher, e as mães se xingando, e a pastora só pode ser por causa dos filhos. Irmão, você se meteu em confusão porque não é porque você estava cheio do Espírito. Eu nunca vi
dizer assim, eu estava cheio do Espírito Santo, eu fui lá e bati em alguém. O Senhor me deu uma unção de boi selvagem, eu fui lá e... Não, meu irmão. Não, a gente vai entrar na Constituição do Reino e você vai ver o que a palavra de Deus fala, de como você, como cidadão do Reino, deve agir. E aí você vai dizer, não. Aí não dá, pastor. Dá. Então, mas como que alguém vai ter o espírito fortalecido se esse espírito não é alimentado? Não é alimentado. Olha o que eu vou dizer. Eu cresci, eu nasci dentro do reino de Deus, eu nasci como cristão. Quando a minha família teve encontro com o Senhor, com 6 anos de idade, o ritmo era assim, era culto de segunda a segunda. Não tinha dia de chuva, não tinha sol, não tinha frio. Todo dia tinha culto e todo dia a gente ia na igreja. Todo dia a gente ia para o culto. De segunda a segunda. Não tinha folga, não tinha feriado, não tinha nada. Era todos os dias. Todos os dias a gente ia. E a gente era criança assim, irmão, perturbada. A gente era criança assim, ó, que se Jesus não tivesse alcançado, não sei o que ia ser da gente. Ou o pai matava a gente a pau, que a gente apanhava todo dia. Aí melhorou quando a gente se converteu, a família se converteu, daí melhorou. Mas se não, irmão, mas a gente chegava no culto, no lugar de culto, a gente sempre teve muito respeito, muita reverência. A gente nunca aprontava na igreja. A mãe não tem uma queixa assim dizer, foi lá para o culto e as crianças tocaram horror, quebraram coisa, né? Não, a gente ficava com respeito naquele local de culto. Mas a prática era ir no culto todos os dias, todo dia. E eu lembro que uma vez, eu não sei por que cargas d'água, o pai estava muito cansado, né? Ele veio em casa almoçar, e aí de noite tinha culto, então ele chegava, tomava um banho, jantava alguma coisa, comia alguma coisa e a gente ia para o culto. Aí ele chegou no almoço e disse assim, hoje nós não vamos no culto. E aí a gente começou, está decidido, nós não vamos. Aí baixou a cabeça, ficou triste. O pai terminou de almoçar, foi trabalhar. A mãe chamou a gente e disse assim, não, agora vocês vão normal com todo dia, vocês tomam banho, se ajeitam, deixa a roupa separada ali e vamos esperar para ver o que vai acontecer. Aí o pai chegou, todo mundo neguinho, tudo bem tomado, cabelo lambido, assim, todo. Só não estava com roupa de culto, estava limpinho já. Aí sentamos tudo na sala, tudo triste assim, com cara de velório. Olhava um para o outro. Aí o pai sentou. E a gente olhava para a mãe, olhava para o pai. Aí daqui a pouco ele disse, vamos no culto? Vamos! Aí nós corremos, fomos lá, se arrumando ligeiro. E aí aquele dia a gente foi de carro. Aí fomos de carro. Mas porque a gente tinha, sabe, eu entendo que quando a gente tem um encontro com o Senhor, Deus ativa dentro de nós algo chamado fome de Deus. Você tem fome de Deus. Eu não consigo entender alguém que só aparece no culto dia de ceia, só uma vez no mês. Eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue se manter firme no Senhor, comparecendo uma única vez no mesmo culto. Como é que a pessoa vai se manter? Como é que essa pessoa vai alimentar o seu espírito uma única vez no mês? Ou vem a cada 15 dias, ou vem só quando a coisa aperta. E tem aqueles só assim, só quando a coisa aperta. Eu não consigo entender que essa pessoa não tem fome de Deus, que essa pessoa não tem desejo de Deus, que essa pessoa não tem sede de Deus, que ela não tem vontade, que ela não tem prazer nas coisas de Deus. Que Deus precisa fazer alguma coisa na vida dessa pessoa, para ela precisa ter uma revelação de Cristo. O Senhor precisa se mover na vida dela de uma maneira que ela entenda que ela precisa de Deus. Não é o pastor, não é os irmãos, é ela que precisa de Deus. Deus vai continuar sendo Deus se eu buscá-lo ou não buscá-lo. Mas se eu não buscar a Deus, o prejudicado sou eu. Eu que vou passar a viver na carne. É eu que vou viver estressado. É eu que vou viver perturbado. Eu que vou me tornar um péssimo marido. É eu que vou me tornar um péssimo pai. É eu que vou começar a fazer besteirada. É eu que vou fazer loucuragem aí. Porque eu estou vivendo na carne, irmão. Quanto menos eu alimento meu espírito, quem fortalece é a carne. Eu vou me tornar mais carnal ainda. Eu vou me tornar mais carnal ainda. Eu vou chegar aos limites de fazer o que não se imagina que um crente faça. Por quê? Porque o seu espírito não está
sendo alimentado. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender que alguém não tenha fome de Deus. Que Deus se revelou a ele, que Deus se mostrou a ele, que Deus salvou dos seus pecados, que o Espírito Santo se revelou a ele a ponto dele receber ao Senhor, que o Espírito Santo se revelou a ele a ponto dele tomar um passo de descer das águas, que o Espírito Santo se revelou a ele e marcou a vida dele de uma forma intensa, e mesmo com tudo aquilo que o Senhor se revelou a ele, o puxando para o reino, fazendo com que ele se tornasse um cidadão do reino, e essa pessoa simplesmente pensa que ele veio, se tornou um cidadão do reino para viver a passeio. Eu estou a passeio nesse mundo. Jesus me salvou para mim viver numa Disneylândia. Eu estou aqui, mas Jesus não me deu nenhuma atividade, eu estou só aqui. Não, querido, você é um cidadão do reino. Não basta ser o trigo, não basta ser um trigo bonito, esse trigo tem que morrer, essa carne tem que ser mortificada. E você vai ver, irmãos, assim, ó. Eu já fiz essa comparação. Você já teve cachorrinho, filhotinho em casa? Cachorrinho, gatinho, tem que ter. Você sabe como é que é? Você sabe que lá na ninhada tem um que engorda ligeiro. É o que fica mais gordo que os outros. Mas se você observar, você vai ver que aquele cachorrinho, ele é o esperto. A cachorrinha chega e já pula lá e já começa a mamar. Mas tem outros que são muito pamonhã, muito leve. A cadela deita, ele vai farejando. A cadela está aqui, ele vai para lá. Se alguém não pegar ele e colocar para mamar, quando ele chega lá, acabou o leite. Aí ele fica esmerradinho, ele fica pequenininho, não cresce. Lerdo, pamonhão assim, porque os nutrientes estão quando ele amamenta, né? E tem gente que filho do reino que é assim, irmão. O outro chega, ele é o cachorrinho faminto. Ele tem fome, ele tem desejo, ele quer estudar a palavra, ele quer aprender a palavra, ele quer crescer no Senhor, e ele vai crescer. E vai crescer ligeiro. Mas aí aquele outro, irmão, está lá dentro, lá, está só farejando. O Senhor está aqui liberando uma coisa, ele está lá farejando outra coisa. Aí quando ele chega lá, já foi, já acabou. Já era, não tem mais leite, já acabou a fonte. O que era para ser liberado aquele dia, ele já perdeu. Você está entendendo? Então tem gente que é assim, ó. Eu não entendo o que acontece. Eu tenho uma bronca, eu criei uma bronca com a transmissão online. Eu sei, irmão, que o culto online é uma bênção, né? É uma bênção. Na quarta-feira passada, na nossa transmissão do Papo do Reino, não tinha ninguém aqui, só eu e a pastora, faço a transmissão, já alcançou mais de 350 pessoas. Amém? É bênção, a pessoa está em casa, está lá assistindo, ouvindo a palavra, pega a Bíblia, acompanha junto. Mas culto, irmão, culto não substitui, culto online não substitui o culto presencial. Não substitui. Então, qual é a minha bronca? Você está em casa, você é filho da casa. Aí você deixa de estar no culto para estar assistindo online. Mas por que está assistindo? Por que não veio assistir aqui? Por que não veio o culto online? Eu não consigo entender. Aí ainda tem uns que dizem assim, eu fiquei em casa assistindo, pastor. Mas por que? Está doente? Você está doente, você está gripado, você está com um problema de saúde? Amém. Mas se não tem, irmão, se é preguiça, aí é um problema. Eu lembro da história de uma senhora, quando pastoreava com meu pai aqui em Porto Alegre, a gente morava na Zona Sul, na Rua Amapá. E a Rua Amapá era muito comprida, era quase 5 quilômetros até lá em cima. Subia no morro. E tinha uma senhora, aquela senhora não voltava nem no culto, a irmã Anitta. A irmã Anitta tinha 7 ou 8 filhos. E eles moravam num lugar que não tinha luz, não tinha água. Moravam de favor, numa casinha assim abandonada dentro do campo. E a irmã Anitta não faltava nem o culto. Podia ser frio, podia faltar todo mundo. Estava só o pastor, a família do pastor e a irmã Anitta. A irmã Anitta não faltava. Era tipo uma emergência, assim. Uma emergência só falta quando está lesionado. Aí, irmãos, a irmã Anitta sempre dizia, aí quando era muito frio, ou chovendo, alguma coisa assim, o pai dizia, irmã, eu vou levar a senhora. Aí a gente tem que ajudar, aproveitava, o pai pegava o carro, andava 5 quilômetros, chegava lá, desembarcava a irmã, e eu lembro que ela sempre dizia, eu estou orando, pastor. Eu já era pastor, com 16 anos.
pastor, eu estou orando, porque eu estou orando para Deus me dar uma casa. Eu queria tanto morar perto da igreja, eu não falto no culto, mas seria tão bom se eu morasse perto e tal. Eu sempre orava, sempre orava. Um dia, irmã Anitta bem feliz da vida, compramos uma casa, ali, ó. Vai do outro lado da rua assim, vai na frente da igreja. A irmã Anitta feliz da vida. Parceira, agora, pastor, estou vendo perto dele, agora eu não falto mais. Passou um mês, a irmã Anitta começou a faltar. Não vinha, o pai disse, ó, vai lá visitar a irmã Anitta, ver o que houve, ver se houve algum problema, porque para ela faltar só se estivesse doente, né? Quando faltava 3, 4 semanas, a irmã não apareceu, vai lá ver o que houve. Aí cheguei lá, oi irmã, tudo bem? Ai, coisa boa, pastor, o senhor veio me visitar e tal. Eu disse, irmã, a senhora está doente, a senhora está com algum problema, a gente tem notado a sua falta no culto. Aí sabe o que a irmã Anitta me disse? Não, pastor, agora, eu moro aqui na frente, eu me deito na minha cama e escuto o culto lá de casa. Eu não preciso vir na igreja. Eu disse, como é que é? Eu não preciso, pastor. Que coisa boa. Eu não preciso ir lá, eu fico aqui, ó. Aí eu vou quando é dia de ceia, só porque daí não dá, né? Senão o resto tudo eu assisto daqui. Então, eu fico pensando, o que leva uma pessoa que não estando doente, não tendo alguma complicação de saúde, podendo estar no culto, cultuando ao Senhor, fica em casa? Se fosse você, o que você ia fazer? O que você ia fazer, Paulo? Entende? Por quê? Porque o normal, querido, o normal de uma pessoa é ter fome, não é ter fome? Amém? Chega todo meio-dia, tem esse vício de almoçar. Todo meio-dia. E tem uns que chega de noite, no meu caso, a minha refeição maior é de noite. De noite eu como tudo que vem pela frente. A minha fome é maior. Porque se eu comer demais no meio-dia, eu tenho que sair de tarde para trabalhar. Deus o livre, provocar um acidente, né? Dar sono, ou dando uma marcenaria. Então, mais de noite eu como bastante. Mas o normal é a fome. O normal de um filho de Deus é que ele tenha fome de Deus. Se ele não tem fome de Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se o Espírito não está sendo alimentado, quem é que está governando? A carne. A carne. Quanto mais você se expõe ao Senhor, a sua palavra, mais a carne vai sendo colocada no seu devido lugar. Ela vai perder o controle da tua vida. Se você começa a orar mais, faz um teste, irmão. Faz um teste essa semana. Você ora? Você ora todo dia? Quem ora todo dia? Você não vai ter coragem de levantar. Então você começa a orar mais do que você orava. Faça jejum essa semana. Quem faz jejum? Só se o médico mandar. Se você faz jejum, ora mais, busca mais, procure uma mensagem que veio, ao invés de assistir novela, de assistir, ouvir rádio, nós bobajados que está no rádio. Eu sou uma pessoa sensível sobre esperar, depender de uma notícia de rádio para mim saber que o mundo acabou. O mundo vai acabar, eu não vou saber, porque eu nunca sei o que está acontecendo no rádio. Mas deu no rádio, não sei o que acontece no rádio, eu não tenho hábito de ouvir rádio. A gente tem hábito, eu vejo notícia pelo celular, de manhã acordo, vejo notícia pelo celular, as mensagens que eu escuto é pelo celular, ou pelo tablet, ou pela TV, mas eu não assisto nem jornal, TV aberta, essas coisas, nada, Globo, SBT, Record, Band, qualquer desses canais, nada que eu assisto. Mas aí você pega e comece agora a substituir o tempo que você leva vendo essas coisas para ouvir uma mensagem. Se você conseguir assistir uma mensagem completa durante todo dia, mas eu não estou falando de coach não conta. Não estou falando de amaciante de carne.
Eu estou falando de mensagem de reino. Você ouviu o Hudson Oliveira, você ouviu o pastor Hermínio, você ouviu o Antônio Cirilo, de você ouvir a Edneia, o Williams, de você ouvir pregadores de reino, tem vários por aí, você sentar e ouvir, pegar um caderninho, anotar, porque vai ter coisas que você vai ouvir e não vai entender, então você vai anotando, assistindo 4, 5 vezes, cada vez você vai anotando, aprendendo. Quando você chegar aqui no domingo, você vai chegar aqui de que jeito, irmão? Vai chegar como? Turbinado. O irmão vai chegar aqui, vai tocar o primeiro acorde, você vai estar voando já, porque você já veio de casa, já veio lotado, entendeu? Você não veio agora no culto que hoje eu estou mal, estou precisando. Não, você tem que entender que a Bíblia diz que você tem que ser bênção. Não é buscar uma bênção, você tem que ser bênção. Não é buscar unção, é você trazer a unção. Não é buscar o fogo, é trazer o fogo. É você preparar antes para depois liberar aqui, isso é unção. É você chegar aqui e só liberar aquilo que você recebeu a semana inteira, o dia inteiro. E aí só chegar aqui e deixar fluir, deixar o leão rugir. É você preparar antes o ambiente, é não chegar aqui despreparado. É chegar preparado, com o espírito preparado, com a alma sob o seu controle. É não chegar aqui e ficar pensando que o pastor vai terminar, meu Deus do céu, não sei o que. As pregações que a gente ouve, tá aqui a pastora, é 1h30, 2 horas, 3 horas de pregação. Aí a pessoa ouve 10 minutos e começa, ai meu Deus, onde é que vai terminar? Jesus, esse homem não para de falar. Porque ela não tem prazer, irmão, ela não tem prazer. Mas quando você está cheio do Espírito, quando a unção está sobre a tua vida, irmão, quanto mais é liberado para você, melhor, porque há um rio fluindo, e você tem que entrar nesse rio e pegar o que está ali, ó, receber aquilo que está ali, talvez 1h30, 2 horas de pregação, tem uma frase que Deus vai pegar e vai marcar você com aquela frase, e tem outras coisas que acontecem que Deus faz, é uma coisa muito doida, irmão. Eu vou pregar aqui 1h30, e eu mais ou menos lembro o que eu preguei. Aí a pessoa chega aqui e diz assim, mas quando o Senhor falou, pastor, que tal frase, Deus me pegou. E eu olhei e disse, que frase? Tal frase, o senhor disse assim. E eu lembro e relembro, e quando tem filmagem eu vou lá e digo, mas eu não disse isso. Mas eu não falei isso. Mas o Espírito de Deus, foi lá em cima na batata e tocou em algo na vida daquela pessoa. Talvez eu estou aqui falando, irmão, para você não presta, mas alguém está lá ouvindo, e Deus está pegando aquela pessoa que está lá ouvindo, ativando ela no coração dela, na vida dela. Mas o importante não é que você vem para receber alguma coisa, mas para entregar alguma coisa para Deus, que é o teu culto, que é a tua adoração. É liberar a unção, para que a unção de Deus se mova sobre a sua vida. É quando você começar a adorar, não esperar que alguém diga para você, irmão, você tem que orar, irmão, você tem que levantar a mão. É você saber, irmão, que você está fluindo, se Deus está liberando, quem tem que agora abrir a boca é você. É você que tem que deixar fluir. É você que tem que deixar que a fome de Deus ela seja expressa nas suas atitudes. Diante do Senhor, você não precisa ter vergonha de nada, irmão. A Bíblia diz que até a tristeza dança de alegria diante do Senhor. Você não precisa ter vergonha de nada, irmão. Se vai chorar, se não vai chorar, se vai cair, se não vai cair. A palavra de Deus diz que o monte Sinai tremeu quando o Senhor falou com Moisés. Um monte de terra, um monte de pedra tremeu diante do Senhor. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Atos dos Apóstolos, nos dias de Pentecostes, a casa tremeu. Se a casa, que é um monte de pedra, tremeu, por que você? Mas eu não posso, pastor. Isso é do demônio. Irmão, você tem que entender o que é uma coisa que Deus faz, o que é uma coisa que é o demônio que está fazendo. E se acontecer de nós estarmos adorando e alguém cair endemoniado, é porque Deus está libertando. Deixa libertar, irmão. Deixa Deus tocar na tua vida. Deus quer curar você. Deus quer curar. Eu vou dizer assim, quando você cair, irmão, você não fica lá pensando, e agora vão achar que eu estou demorando. Não, deixa Deus tocar na tua vida. Deus está tratando as tuas emoções. Deus está tratando as tuas emoções. Olha só o que aconteceu. Numa ministração lá em Bento Gonçalves, nós estávamos ministrando, a presença de Deus encheu aquele lugar, e as pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo, e daqui a um pouco uma mulher caiu no chão, e ela começou a gritar, mãe, não me deixa aqui, mãe, nesse chiqueiro, mãe. E no meio daquele movimento, as pessoas cantando, prestando atenção, foi ouvir, e ela dizia aquilo, não me deixa aqui, mãe, não me esquece aqui, mãe,
ministrando sobre ela, e o marido apavorado. Eu disse, deixa Deus fazer, irmãos, aí deixa lá, se amanhecer aqui não tem problema, eu não tenho pressa. Se Deus pegar alguém aqui, irmão, eu não quero no chão 4 horas, eu fico aqui às 4 horas esperando, não tem problema nenhum. Eu não vou para ela, vou deixar Deus fazer o que ela quer fazer. E ela ficou ali, chorava, e gritava, e chorava. Aí quando terminou, eu sentei com ela, e ela começou a contar. A minha mãe, quando eu nasci, dias de vida, a minha mãe me abandonou embaixo de um chiqueiro. Eu fui abandonado debaixo de um chiqueiro. E a família dessa casa me acolheu e me criou como filha. Nunca alguém tinha contado para ela aquela história. Mas no seu subconsciente, ela tinha um trauma de rejeição, de abandono. Ela havia sido abandonada pela mãe. E naquele dia, essa mulher era uma mulher que o marido era um marido assim, muito cuidadoso, muito carinhoso com ela, mas ela não tinha prazer algum de se cuidar. Ela não usava maquiagem, ela não se cuidava. E naquele dia, Deus tratou aquela mulher. Deus curou aquela mulher. Deus curou os traumas que ela tinha. No momento em que o Espírito Santo se moveu na vida dela, ela foi curada completamente, as suas emoções foram curadas. No próximo culto, no próximo dia que ela veio ao culto, aquela mulher, ela veio ao culto irreconhecível. Ela se cuidava, agora ela fazia maquiagem, enfim, ela passou a se cuidar mais, porque o problema dela não era um problema físico, era um problema na alma. Alma ferida, alma doente, com sentimentos de rejeição, com sentimentos de abandono, mas o mesmo Deus, irmão, foi lá no passado daquela mulher e trouxe a lembrança aquilo que gerava ferida nela e curou aquela mulher daquelas feridas e restaurou a vida daquela mulher e restaurou o seu casamento. Então, o que acontece, pastor? Jesus pode curar tuas emoções, Jesus pode curar o teu espírito, Deus pode te dar visão, Deus pode falar contigo, Deus pode te revelar coisas que ninguém nunca te falou. Deus vai se manifestar a ti conforme o que você responder a Ele, porque o que Deus vai fazer, irmãos, não depende do pastor, depende da resposta que você vai dar para Deus. Amém? Se você fechar o teu coração, não tem resposta, Deus não pode agir, porque Deus não vai forçar. Ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir. Se você abrir o coração e dar uma resposta para Deus, Ele vai responder a tua resposta. Se a tua resposta, irmão, for uma resposta de quem tem fome, Deus vai vir sobre você com força, com unção, com presença, porque você tem fome dele. Mas se você, na hora que o Senhor está liberando unção, você fica pensando, o que eu vou jantar hoje? Poxa vida, o pastor não vai vir para casa fazer janta. Tem roupa para lavar, tem roupa para guardar. Eu tenho a casa para limpar, esse homem não vai me falar. Você está respondendo alguma coisa para Deus? Não. Deus vai responder alguma coisa para ti? Não, porque Ele vai responder o que tu responde para Ele. Se tu não responde nada para Ele, Deus não vai manifestar nada na tua vida. Pode dar alguém do teu lado ali, irmão, descendo o céu, e tu mosqueando. Eu quero ver. Você não tem que ver nada, irmão. Por isso a gente diz, fecha os olhos, irmão. Porque quando a gente fecha os olhos, por que a gente fecha os olhos? Por que a gente fecha os olhos? Para não se distrair, irmão. Não é um show, você não tem nada para ver. Mas eu quero ver o que acontece com o outro. Você não tem nada a ver, irmão. O que importa é o que está acontecendo contigo. Mas o outro lá caiu, rodou, o problema do outro. Deus está agindo dentro do outro e tu está mosqueando, tu está perdendo a tua vez. O rio está fluindo, o fogo está descendo, pessoas estão sendo cheias de espírito e tu está perdendo a tua chance, porque você não está dando uma resposta. O problema da igreja moderna é que tem muito trigo vivo, e o trigo, para produzir no reino de Deus, ele tem que morrer. Quando tu queimou de comer, você tem que morrer, irmão. Isso para ele já está na hora. Isso para ele assim, ó, está caindo de maduro. Irmão, tem que morrer, não tem jeito. Se não morrer, não vai dar fruto. Vai ficar só bonitinho na lavoura. E trigo bonitinho não serve no reino de Deus. Ele tem que morrer.
ele tem que passar pela cruz. Ele tem que levar a carne para a cruz, para que o Senhor possa usá-lo no reino. E você precisa saber, irmãos, que no reino de Deus, ninguém foi chamado para ser alguém que só está assistindo. Não, eu só estou assistindo, não, irmão. Alguma coisa tem para ti aí. Para começar, tu tem ministério. Pode achar que não, mas tu tem. São 5. Não vou entrar nos 5, mas um deles é teu. Como é que eu vou saber, pastor? Vai buscando, que Deus vai ativando aí na tua vida. Não, mas eu quero só ficar assistindo. Fica. Os outros crescem e você fica, irmão. Os outros crescem e você fica. Você não amadurece, você não se envolve, você não faz nada. A mulher samaritana encontrou com o Senhor Jesus na beira do poço. O Senhor Jesus se revelou a ela. Crente novinha. O que ela fez? Vou voltar para a cidade, vou lá pregar para todo mundo. A mulher acabou de se converter. Voltou para a cidade, pregou para todo mundo. Quando Jesus chegou na cidade, todo mundo já sabia que ele era Cristo. Foi lá, ela preparou o caminho para o Senhor. Jesus chegou lá, pregou, as pessoas foram e creram no Senhor. O endemoniado gadareno, recém acabou de se libertar, ele disse: Senhor, eu posso te seguir? Jesus disse: por quê? O que Jesus disse para o endemoniado gadareno? Não, você não vai não, volta lá, volta para a tua casa. O endemoniado gadareno voltou para casa, estava endemoniadinho. Jesus libertou ele, voltou para casa limpinho, arrumadinho, banho tomado, chegou lá, liberto. O que ele faz, irmão? Foi lá, pregou para a família inteira sobre Jesus. Quando Jesus retorna a Gadara, a cidade toda já sabe quem é Jesus. Aí você acha, não, tem que esperar, pastor. Ah, eu estou novinho ainda, recém estou com 1 ano só. Tem essa não, irmão. Está na hora de frutificar, tá bom, moleza? Está na hora de produzir alguma coisa no reino. Dar fruto, render no reino do Senhor, porque está na hora de morrer. Amém? Você tem que deixar de ser um trigo vivo para ser um trigo morto. E morto vai produzir. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor? Agora a pergunta é: você vai dar uma resposta? Nessa noite você vai ter uma resposta? Ou você vai se calar? Deus vai liberar algo sobre esse lugar. E o que você vai fazer? Você vai entrar no rio, vai liberar a unção, ou você vai assistir, vai ficar olhando, vai ficar vendo, e o Senhor não poderá fazer nada na sua vida? Então vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e você pode adorar o Senhor. Se tem que levar a carne para a cruz, irmão, hoje é um bom dia para você levar a carne para a cruz. Hoje é um bom dia para você ir até o Senhor e dizer: Senhor, eu levo a minha carne para a cruz essa noite. Eu quero levar para a cruz os meus desejos, a minha carne, as minhas vontades, os meus desejos incontroláveis. Eu quero levar para a cruz nessa noite, Senhor. Eu não quero mais sofrer por causa da minha carne, mas eu quero que agora, nessa noite, essa carne seja levada para a cruz. E eu quero fortalecer o meu espírito. Eu quero me encher de Ti nessa noite, Senhor. Eu não quero mais ser alguém que está sofrendo por causa da carne. Eu não quero ser alguém que está sofrendo porque dá lugar à carne. Eu quero ser alguém cheio de espírito. E aí, nesse momento em que você está tendo esse encontro, essa declaração com o Senhor, você começa a adorá-lo, querido. Você começa a adorá-lo. Se você foi batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas, porque a palavra diz que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo.
Então comece a adorar o Senhor, querido. Comece a abrir a sua boca e ser uma resposta nessa noite. Tenha uma resposta para Deus nessa noite, e Ele vai responder a tua resposta. Comece a adorá-lo. Abre a tua boca. Declara a Ele. Glorifica a Ele. Não é hora de pedir nada mais. Não é hora de fazer pedido. Não é hora de dizer eu preciso disso, eu preciso daquilo. É hora de você adorar o Senhor. Apenas adorá-lo. Adorá-lo, apenas adorá-lo, apenas adorá-lo. Apenas adorá-lo. Vamos, querido. Comece a adorá-lo. Abra a tua boca e adora o Senhor. Deixe que Ele se mova na tua vida. Deixe que Ele se mova na tua vida. Vamos, querido. Sim, Senhor, nós te adoramos, nós te adoramos. Abra a tua boca e adora Ele. Glória a Deus, Pai. Vamos, vamos. Deixe fluir, deixe fluir. Olha, não tem vontade, ora, irmão. Eu estou cansado, ora, irmão, querido. Eu preciso descansar, ora igual, abre a tua boca e adore. Adore, adore, adore. Manifeste a Ele. Expresse a tua fome, o teu desejo, o teu querer. Adore, adore. Adore, adore, Pai. Ei, Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos. Senhor, nós liberamos a tua unção. Nós liberamos a tua unção nessa noite, Senhor. Nós liberamos a tua unção, Senhor. Toca nessa noite o teu filho, a tua filha, Senhor. Esse que tem fome de ti.